Olá, servidores, eu espero que todos vocês estejam bem, cumprindo as recomendações do presidente do Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, em relação à pandemia. Apesar do intenso trabalho realizado pelo sindicato, nós, servidores, mais uma vez, fomos condenados pela ingerência e a falta de habilidade do Tribunal de Justiça. Analisamos todo o conteúdo da lei sancionada pelo governador e, juntamente com o nosso jurídico, nós estamos tomando as providências judiciais e administrativas, que a diretora Lavínia vai falar especificamente sobre esses dois temas. Mas eu quero esclarecer alguns pontos aqui em relação ao nosso plano de cargos e salário, porque essa luta já vem há mais de ano. E em abril de 2019, o Tribunal de Justiça oficiou ao sindicato requerendo sugestões, solicitando sugestões para uma possível alteração do nosso plano de cargos e salário, porque havia sido recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça. Bom, enfim, o sindicato respondeu ao Tribunal de Justiça naquela época, dizendo que naquele momento não tinha nenhuma sugestão para alterar o plano de cargos, mas que tinha interesse de participar dos estudos do projeto de alteração. E no dia 7 de maio de 2019, os desembargadores José Paulo Calmon, o desembargador Bravin e o desembargador Nami encaminharam as propostas de alteração ao PCS e essas propostas foram juntadas ao PCS. O sindicato, no dia 24 de maio, solicitou à presidência cópia do plano de cargos e salário e também um prazo para discussão com a categoria. O que foi concedido esse prazo e foi realizado uma Assembleia Geral no dia 31 de maio de 2019, onde as propostas que foram aprovadas pela categoria também foi juntado ao PCS no dia 23 de julho. E essas propostas da categoria foram remetidas à comissão e ao desembargador Bravin, que rechaçou de plano todas as sugestões dos servidores. No período de 25 de julho a 28 de novembro de 2019, o plano de cargos e salário tramitou normalmente na pauta de votação do pleno, tendo sido levado várias vezes para votação, tirado por falta de quórum, tirado porque era ponto facultativo, mas enfim, na pauta do pleno tinha as proposições do desembargador Bravin, que traziam enormes prejuízos para a categoria. A nossa diretoria atual tomou posse no dia 29 de novembro, porque a nossa posse foi à noite, dia 28, dia 29, numa sexta-feira, nós tomamos posse e nós começamos a atuar junto ao PCS. Oficiamos ao presidente do Tribunal de Justiça e ao futuro presidente, que à época era o desembargador Ronaldo, pedindo que fosse suspensa uma votação, porque soubemos informalmente que o projeto estaria na pauta de votação do dia 5 de dezembro, ou seja, tomamos posse no dia 28 e no dia 5 de dezembro o projeto já estava na pauta, mas aí neste ofício nós solicitamos cópia integral do plano de cargos e salário, solicitamos uma reunião. E também, neste período, nos mobilizamos junto a todos os desembargadores. E fizemos uma visita, levando aos desembargadores os estudos iniciais que a nossa diretoria havia feito de 2 projetos, onde comprovava redução de gastos e valorização dos servidores. E conversamos com eles, dizendo para eles que a proposta do desembargador Bravin traria prejuízos a toda a categoria. E pedimos que eles retirassem da pauta do dia 5, de dezembro, o projeto que seria votado. Nesse curto espaço de tempo, nós conseguimos, graças a Deus, no dia 13 de fevereiro, o projeto foi levado à pauta e nós conseguimos não só a retirada, como um prazo de 30 dias foi concedido à nova diretoria que encaminhasse novas sugestões para serem integradas ao plano de cargos e salário e novamente seria votada pelo pleno. A partir desse momento,
mobilizamos a categoria, solicitamos que os servidores nos encaminhassem propostas e sugestões, porque nós marcamos uma Assembleia Geral no dia 12 de março de 2020, onde foi realizada essa Assembleia Geral, foi apresentado várias propostas e a proposta vencedora, né, por maioria, foi a proposta de promoção por escalonamento. Eu esclareço aqui que neste período o plano de cargos e salário foi várias vezes a votação do pleno e nós tiramos também. Tiramos inclusive uma vez, o próprio desembargador Sérgio Gama, o presidente, retirou o projeto em homenagem à nova diretoria que estava tomando posse. Mas enfim, esclarecido esses pontos, nós encaminhamos no dia 16 de março a proposta aprovada pela categoria, a proposta de escalonamento, juntamos ao plano de cargos e salário e no dia 19 de março nós já tínhamos uma reunião pré-agendada com a assessoria da presidência para que eles avaliassem os estudos técnicos e financeiros. Infelizmente, por causa da pandemia, essa reunião foi adiada. E essa reunião teria a participação do Leandro, que foi um dos servidores que apresentou a proposta por escalonamento. Mas enfim, infelizmente nós não conseguimos essa reunião. Eu quero dizer para vocês aqui que nós não sossegaremos. Nós vamos lutar contra esse ato desumano que o Pleno do Tribunal de Justiça cometeu em relação aos servidores, o presidente colocar em votação, em meio a uma pandemia, um projeto tão valoroso para os servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retirando direitos, e eles votarem esse projeto numa sessão virtual e secreta, sem ter sequer disponibilizado ao servidor, oportunizado ao servidor, uma sustentação oral. Nós precisamos, mais do que nunca, de união e de mobilização. Por isso, eu venho aqui pedir a vocês que leiam as nossas centelhas, abram os links com os documentos, que lá tem toda a nossa trajetória até aqui. Olá, colegas. Como mencionado pela nossa presidente, eu estou aqui agora para falar sobre o PCS, sobre a ótica jurídica. Assim que tomamos conhecimento extraoficialmente de que nosso projeto estaria pautado para a sessão virtual do Pleno do Tribunal de Justiça, nós requeremos informações acerca dessa sessão, né, porque ela deveria ser pública e também o nosso plano de cargos e salário não era matéria de urgência para ser votado conforme ato 64 que estava vigorando. Não tivemos essas respostas. Então, imediatamente entramos no Conselho Nacional de Justiça com tudo que nós tínhamos de documentação e nós, nesse momento, não logramos êxito porque não tínhamos como confirmar que o plano tinha sido votado e seria enviado para a Assembleia. Claro que não, porque nós não tivemos as respostas que a gente tinha requerido para o tribunal. Assim que nós tivemos acesso aos autos e acesso ao despacho do presidente encaminhando o processo para a Assembleia Legislativa para votação, nós já imediatamente informamos ao Conselho Nacional de Justiça para dar continuidade nesse procedimento, porque nós vamos buscar a anulação dessa sessão. Inclusive, a FENAJUDE, no dia 5 de maio, também entrou nesse procedimento para funcionar como amicus curiae. Bem, o projeto foi aprovado na Assembleia, como todos sabem, e assim que aprovado, a gente já logo acionou o nosso jurídico de Brasília para começar a confeccionar a ADI, pois a gente sabe que, aprovado na Assembleia, de um dia para o outro é sancionado pelo governador, e não foi diferente. Então, neste momento, a ADI está sendo confeccionada e muito provavelmente segunda-feira, na próxima segunda, daremos entrada e vamos aí continuar lutando pela anulação dessa sessão.
é um direito nosso, nós estamos aqui para defendê-los, conte conosco. E estou à disposição de vocês, para vocês ligarem para os outros diretores e darem sugestões, porque são muito bem-vindas. O sindicato somos todos nós, né? Vamos nos unir mais, vamos discutir menos e vamos assim alcançar a vitória que tanto almejamos. Obrigada.